Olá a todos desse lado, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da rubrica Livra-te Com. Aqui os protagonistas são os livros e os autores. E vamos começar em beleza, não percam! Vamos começar o Livra-te Com a pioneira em Portugal na área da segurança alimentar, Suzete Estrela. Que honra estar aqui contigo e poder começar esta rubrica contigo. Opa, obrigada. Eu acho que as minhas professoras estão a pensar assim, pioneira o quê? Não, eu sou só pioneira no livro, ou seja, o livro é que é pioneiro na segurança alimentar virado para o consumidor. Aí sim, eu acho que o título, a modéstia à parte, me pertence, sim, por ter tido a coragem de sair daquilo que é a educação dos consumidores, não no consumidor, mas enquanto pessoas que trabalham na área alimentar, e trazê-la para o consumidor comum e trazer uma linguagem muito acessível a todos, não é? Portanto, foi o livro que tu leste e a razão pela qual estamos aqui hoje. Exatamente, graças ao livro, sabe o que anda a comer. Portanto, deu-me aqui um clique no... Vou investir na formação na área do consumo alimentar. E pronto, e depois também comecei a falar com a Suzete. Suzete sempre super simpática e agradeço muito toda a amabilidade que sempre me recebeu. Tu sabes, eu lembro-me perfeitamente quando li a tua mensagem no Instagram e acho que ela já lá estava para aí há uns 2 meses. Sim, estava. Há imenso tempo. E eu era muito naba no Instagram. Neste momento sou uma naba master, porque não melhorei muito, mas continuo um bocadinho naba nestas coisas da tecnologia. E pensei, mas como é que isto foi parar aqui esta mensagem há 2 meses e eu não vi a mensagem? E lembro perfeitamente, tu disseste, está-me a fazer companhia, estou de comboio. Exatamente. E a Suzete é a minha companhia nesta viagem de comboio. Lembro perfeitamente, era mais ou menos isto, não era? E eu assim, que engraçado. E depois começámos a falar a partir daí. Sim, portanto, eu sinto-me um bocadinho madrinha do teu percurso, porque sim. obviamente que provavelmente tu estavas à espera de fazer uma mudança e o livro encaminhou-se para ti, portanto encontrou o caminho para as tuas mãos e fez essa mudança. Portanto, fico super feliz mesmo. Então, o teu livro, para mim, é uma excelente introdução sobre a segurança alimentar. Sim. Tu achas que as pessoas já sabem o que andam a comer? Não, nem eu sei, quanto mais elas. Eu acho que quem disser, não, eu sei exatamente o que estou a comer, é porque não tem noção do como é que funciona o sistema alimentar a nível global, porque as nossas sementes, a menos que eu tenha todos os alimentos à base de que vou ali buscar um guardião de sementes, que são poucos, não é? E o Alentejo tem alguns, e há várias pessoas espalhadas pelo país e pelo mundo que são guardiões de sementes, mas de um modo geral, quem detém as sementes é quem detém o controle da fome ou da abundância a nível mundial. Portanto, ter a certeza daquilo que estou a comer, eu sei mais ou menos. Agora, há alimentos em que eu me dou ao luxo de dizer, não, ok, mesmo que este não seja bem aquilo que eu gostaria que fosse, não prejudica assim tanto. E a ideia do livro é explicar como é que funciona o sistema, ele começa por aí, como é que funciona um bocadinho o sistema alimentar a nível mundial, quem é que manda, quem é que define as leis, porque é que depois as leis são alteradas, porque eu tenho uma coisa que é permitida hoje e é segura hoje e amanhã é retirada. Afinal, quem é que manda nisto tudo, não é? Portanto, é para explicar ao consumidor que isto não é uma ciência exata, é ciência, mas que vai mudando e vai havendo estas alterações à medida que nós temos mais conhecimento, mas dar-lhes também algum poder e o consumidor perceber que também ele tem uma responsabilidade individual, porque quando eu escrevi o livro eu ainda não conhecia os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e só mais tarde é que eu percebi, para lá que eu escrevi o livro coincidentemente, foi nos timings, foi seguir a intuição, eu acho que foi um bocadinho por aí, quando me chegou o convite e passado um ano eu aceitei e disse, ok, então vamos lá escrever o livro. Longe de mim saber que estaríamos, ou de imaginar que estaríamos aqui hoje, que o livro ia ter a receptividade que teve, porque achava que ninguém ia gostar de segurança alimentar e ninguém ia querer saber estes assuntos, porque toda a gente fala de nutrientes e proteínas e calorias e por aí fora, quando muitas dessas calorias podem estar contaminadas ou não. E então foi aí que eu percebi para lá que o livro veio mesmo colmatar uma grande falha no sistema, que é a educação do consumidor e que hoje as Nações Unidas reconhece como tem que ser colmatada até 2030. Portanto, o livro vem preencher esse gap.
E tu no livro também falas que há poucos facilitadores neste sentido, não é? Aliás, eu deixei essa mensagem no livro, Exatamente. não é? Aliás, também é por isso é que tu estás aqui com este projeto, acabas por Exato. ser também uma facilitadora, não é? Fazes um redirecionamento de carreira para facilitar a comunicação entre a indústria, como é que tudo isto funciona, e o consumidor. Porque a educação que o consumidor tem hoje em dia é uma educação muito dada de forma muito gratuita pelas grandes multinacionais, através do marketing alimentar. E se eu disser marketing alimentar, toda a gente diz, ok, é marketing, mas se eu disser manipulação alimentar, se calhar a coisa já é um bocadinho diferente, não é? As pessoas já pensam, será que eu andei a ser manipulado? Sim. Já vamos a essa pergunta. É um bocadinho por aí, portanto, o livro abre horizontes, explica de uma forma simples, parte do todo depois para o particular, mas continua muito atual. E a comunicação está muito, muito fácil, portanto eu acho que qualquer pessoa consegue compreender, ou pelo menos uma introdução a muitos temas e pronto. Portanto, eu acho que se conseguir, toda a gente consegue saber um bocadinho mais. Tu és uma mulher inteligente. Mas sim, mas ele é simples, a linguagem era exatamente isso. Tipo, se eu amanhã morrer, for atropelada por deixa-me bater aqui na madeira, for atropelada por um autocarro, as pessoas não podem dizer, eu não sei nada sobre segurança alimentar e vou demorar dias e dias para conseguir descodificar esta comunicação toda muito científica. Não é verdade. O livro tem a compilação de quase 20 anos de experiência, de alguém que deu muita formação, que esteve na indústria, que é filha de agricultores, que eu cresci rodeada do sistema alimentar, estava nos anos 80 com os meus pais a pulverizar, enfim, a distribuir produtos químicos que na altura eram permitidos e que nos anos 90 já não eram, portanto, ou seja, eu estive na linha da frente, hoje usa-se muito o termo linha da frente, não é? Eu estive na linha da frente desta mudança, porque eu tenho 43 e o sistema alimentar mudou drasticamente nos últimos 40 anos, portanto, se eu estava no terreno, obviamente que acabei por assistir a isto tudo. E depois, como engenheira alimentar, são quase 20 anos, e foi há exatamente 20 anos, 20 e pouco, que as grandes superfícies começaram a puxar e a exigir mais das fábricas. E então foi dessa forma também que nós melhorámos todos a nível de segurança alimentar, porque eu lembro-me quando acabei o curso, chegava a algumas fábricas e hoje muitas delas são certificadas, licenciadas. Na altura elas não tinham alvará, não tinham licença, não tinham, era tipo o marido, a mulher, o cão e o fax. Eram basicamente o cenário que eu às vezes encontrava. E depois melhorou, pronto, melhorou muito. Hoje há muitos funcionários. Hoje temos uma pergunta mais ou menos dentro dessa área. É? Sim, okay. do seguidor. Ok. Ok, que giro também. Temos aqui outra pergunta que é, portanto, ao longo do meu percurso profissional, dei conta que colegas de trabalho aproveitam-se da falta de conhecimento dos consumidores na área do consumo. Este é um problema na indústria? Então, ou pode ser. O consumidor divorciou-se da sua responsabilidade ali nos anos 80. Porquê? Porque nós, quando digo nós, mulheres, saímos da cozinha, as nossas mães nos anos 80 quiseram ir ganhar o seu ordenado e bem, quiseram emancipação financeira e tudo muito bem, só que ao saírem da cozinha foi quando, e eu escrevi isso no primeiro livro, Não Sabe o que Anda a Comer, começaram as indústrias a esfregar as mãos e a perceber, olha que está aqui uma bela oportunidade. E com tudo isso, as mulheres acabam por estar assoberbadas com o seu trabalho, tal como os maridos. Depois, a mulher está sempre mais sobrecarregada com as crianças, os banhos. Chegar a casa e ter alimentos que já estão preparados. E como nós confiávamos muito na indústria, durante muitos anos andámos a achar que somos filhos de um pai governo e a indústria toma conta de nós. Só que a indústria é feita por seres humanos, uns mais gananciosos do que outros, e as leis não eram tão rigorosas como são hoje, e as de hoje não são tão rigorosas como aquelas que serão, se calhar, daqui a 20 ou 30 anos. Então, obviamente que existem aqui muitas zonas cinzentas, e existiam muito mais nos anos 80, os aditivos, o que eram alimentos altamente transformados. O termo ultraprocessado surgiu há 10 anos, sensivelmente. Então, nessa altura, o que é que acontece? Temos uma série de pessoas, e mais nos Estados Unidos, ali nos anos 80, e depois aqui também, já nas grandes cidades em Portugal, a irmos comprar os congelados, depois, entretanto, chegam micro-ondas, já tinha chegado, mas chegam os produtos pré-cozinhados, e sim, obviamente que a indústria
não foi no sentido de vamos transformá-los em pessoas gordas e doentes. Não é nesse sentido, é no sentido de, espera lá que está aqui uma oportunidade de negócio. Porque nessa altura, eu acredito que os pequenos e médios agricultores e os pequenos e médios industriais na área alimentar não tinham e não têm ainda hoje conhecimentos suficientes da relação entre a comida e a saúde que lhes permita saber, olha, isto que eu estou a produzir vai fazer mal às pessoas ou vai fazer bem. Eles não sabem disso, eles estão a fazer o melhor e a cumprir a legislação. Exatamente. Eu própria, como engenheira alimentar, soube disso quando fui fazer o curso de nutrição integrativa. Porque nós tínhamos noções, nós não queremos adoecer pessoas, mas não queremos nem por vírus, nem por bactérias, nem por produtos químicos e por aí fora. Mas depois a outra relação de doença que é cozinhada a médio e longo prazo, isso demora 20, 30, 40 anos a concluir ou pelo menos a associar. E nós estamos nesses 40 anos e é por isso que agora chegamos à conclusão, olha, determinado produto é potencialmente cancerígeno, se calhar o açúcar não nos faz tão bem. Algumas das multinacionais já sabiam disso. Claro. É preciso um histórico também para perceber o que é que faz bem, o que é que faz mal. Sim, não é do dia para a noite que as pessoas quando estão nas fábricas e eu quero mesmo, e passei a manhã da formação em industriais e de defesa alimentar, porque eles têm muitos ataques de várias formas, porque, quer dizer, já tem que gerir toda uma empresa, ainda tem ataques que podem vir da fraude alimentar, das várias matérias-primas, há tanto assunto que eles têm que se preocupar, legislação, contabilidade, funcionários, há tanta coisa que não é fácil para eles também, portanto agora virem-lhes dizer, olha, vocês é que andam aqui a tornar as pessoas doentes, não é. As multinacionais sabem mais do que eles, sim. Mas eu acho que o consumidor tem o poder todo. Portanto, se ele não utiliza esse poder, obviamente pode ser muito mais fácil manipulado pelas grandes indústrias. Pode, só que o consumidor prefere entretenimento a conhecimento. Exatamente. E como o conhecimento é poder e como o conhecimento está do lado das grandes multinacionais e vão entretendo o consumidor, existe um termo que, sem ofender ninguém, mas é verdade, com pão e bolos se enganam os tolos, não é? Exatamente. Portanto, e é um bocadinho isto, com publicidade gira, com 2 ou 3 pessoas giras na televisão, com 3 ou 4 caras conhecidas, eu acabo por vender um produto que não é nada de extraordinário, mas vou influenciar o meu consumidor a comer algo que ele até nem teria assim tanto interesse, mas agora com aquelas 3 caras bonitas já tem. E isto é marketing alimentar. Portanto, a educação uma pergunta foi feita. Extra. O que é que tens a dizer sobre esta questão dos influencers percebem de outros assuntos, mas não da alimentação e estão a promover um produto que... Olha, eu acho que os influencers são ótimos se me pudessem vir explicar como é que funciona o algoritmo do Instagram. Porque eu gostava de fazer chegar a minha mensagem a mais pessoas e eu sou mais face to face. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu não sou nada de Facebook nem de Instagram, portanto optei pelo Instagram porque acho que é uma ferramenta mais fácil de usar. Mas a verdade é que eu vejo muitos erros promovidos pelos bloggers, pelos influencers, até por mães que elas não têm intenção de multiplicar aquele erro com outras mães, mas estão a fazê-lo. E eu vejo agora então com a religião do desperdício alimentar, cometem-se N erros. Eu já fiz um erro e a Suzette alarmou-me. Já não me lembro qual foi. Foi do Too Good To Go, acho que eram umas peras que estavam sim, tinham não é putalina, desculpa, é patulina. Mas olha, se fixar a putalina está lá ao lado. Mas é a patulina, que é um composto que nós não queremos no nosso organismo e que está normalmente nas maçãs e nas peras amassadas. Ou seja, eu, indústria, não posso aceitar essas maçãs porque senão vou produzir um sumo que vai ter patulina. Aliás, aconteceu agora, uma marca super conhecida que foi segregada em Moçambique, é uma marca que nós conhecemos, eu posso dizer isto porque a notícia é SERS, os sumos SERS, eles foram retirados em Moçambique pelo Sistema Nacional de Saúde e de Segurança Alimentar que eles têm lá, não me recordo agora o termo, exatamente por isso, porque tinha excesso de patulina. Que é uma coisa que nós em casa, para fazer o tal reaproveitamento das maçãs e das peras, acabamos por cozinhar. E as pessoas não têm conhecimento disto. E depois vejo as bloggers, as influências, porque eu sou amiga do desperdício alimentar e então pronto, tudo bem, eu aproveito os alimentos e desperdiço a saúde. Não contem comigo. Porque mesmo, eu acho que, pelo menos essa situação, mesmo os próprios supermercados que querem e aderem a estes projetos não sabem.
Portanto, Os supermercados até têm algum cuidado, pelo menos eles têm essa obrigação, ou seja, quando eles servem e quando têm aquelas caixas, o produto tem que estar intacto. Pode estar um bocadinho menos túrgido, ou seja, a maçã um bocadinho mais engelhada, mas isso é outra coisa. Agora, ter indícios de patulina, se calhar às vezes não é essa formação. Porquê? Exato. Porque estamos a falar de uma especificidade muito grande. É como eu ver um embaixador da ONU, um chefe da ONU, das Nações Unidas, um chefe que faz sopa de batata grelada, que cá está, também estamos a falar de um chefe que tem estrelas Michelin e não pode fazer. Uma batata grelada é uma batata grávida, ela já começou a produzir determinados compostos químicos que não são benéficos para a nossa saúde. São este tipo de erros que eu vejo todos os dias nas redes sociais. Às vezes dá vontade de desistir, confesso, dá vontade de dizer, olha, fechei a loja, querem se envenenar, envenenem-se aí à vontade. Mas depois penso, não,